aí, pessoal? Olá, boa noite a todos. Que prazer imenso poder estar aqui mais uma vez com o podcast do Reverendo nessa segunda-feira tão maravilhosa, né? Poder levar até você as palavras maravilhosas da parte de Deus. E essa noite estou muito feliz por ter o privilégio, o prazer de receber aqui nos estúdios aqui a missionária Gislaine. E parece que eu te conheço de algum lugar, né? A Gislaine, a missionária Gislaine é minha irmã, né? Irmã duas vezes, né? Irmã de sangue, irmã, como dizia a vovó, espirituale. Que alegria imensa, mana, poder te receber aqui nessa noite memorável e poder esquadrinhar, né, em cima de um assunto maravilhoso que é acerca da obra de Deus, né? Aquilo que você já fez há muito tempo e continua exercendo, né, com muita primazia. Como é que tá? Tudo bem? Pode cumprimentar o povo aí. Cumprimenta a todos com a paz do Senhor. Pode ficar tranquilo que o podcast É um é prazer. centralizado aqui assim. É um prazer imenso, né, estar aqui. E eu louvo primeiramente a Deus por essa oportunidade, né, que Ele nos concede, né, um privilégio que Ele nos dá. O Senhor tem seus caminhos, né? E eu sei que esse é um momento especial que Ele preparou para nós. E eu louvo a Deus também pela vida do meu irmão, o pastor Emerson Pereira, né, que nos convidou, nos deu a honra de estar aqui com ele, neste podcast do Reverendo. Maravilha! E ele falou que a gente se conhece há muito tempo, mas ele me conhece mais do que eu conheço ele, né? Porque ele é o nosso irmão primogênito. E é um prazer estar aqui. Muito Maravilha! Já tinha dias, né, que a gente estava conversando e eu sempre pedi a Deus que nos desse essa honra, esse privilégio, né? De poder receber a mana aqui e corroborou que ela veio, né? Dar um passeio nas Américas. Falei, você vai passear, mas vai continuar executando a obra do mestre também. Então isso é maravilhoso, é algo que enche o nosso coração, né? Poder falar acerca do amor de Deus, de tudo aquilo que o Senhor tem proporcionado, né? Por nós de uma maneira gloriosa. Daqui a pouco também, mana, mais para frente um pouco, a gente vai estar falando acerca, né, de agendas que você vai estar atendendo aqui na América, mas já quero de antemão mandar um abraço para todos que estão sintonizados aí e pedir a todos que é importante curtir e compartilhar. Você que está pelo Facebook aí, né, você que está assistindo aí, compartilhe com mais alguém para que você possa abençoar a vida de pessoas, né? Porque quanto mais pessoas estiverem ouvindo, vai ouvir coisas maravilhosas aqui que Deus fez e vai continuar fazendo. Então faça isso, compartilhe aí. Você que ainda não é inscrito no meu canal, no podcast do Reverendo, vai lá no YouTube, se inscreva lá, né? E quero aproveitar, mano, que eu estou lembrando aqui, que na semana passada teve um problema técnico e não foi possível transmitir pela netfé.tv. Mas desculpa você aí, na Netfé que está ligado aí, né, nesse momento, não foi possível, mas Deus abençoe e agora está certinho, né, agora está tudo redondinho. Obrigado, Márcio Moron, pelo carinho e a toda a equipe da Netfé, que são pessoas maravilhosas, né, que têm apoiado esse projeto do podcast do Reverendo. Então que Deus abençoe a vida de vocês. E abraço pro Neném, né? Neném tá ligado lá em São Paulo. Isso, nosso primo que está lá assistindo. E a família, né, A toda família que está toda, a assistindo, família meninas, Pereira. isso. Sim. E aqui também tem os familiares que estão nos ouvindo. Verdade. Né? Só não vou falar cada nome, senão não vou Senão ficar nós uma vamos hora, ficar o né? resto da noite aqui, que a família Pereira é grande, hein? Um abraço, Abinair, meu querido. Deus te abençoe você, sua casa e toda a sua família. Então, pessoal, Deus colocou algo no meu coração que está registrado em Neemias capítulo 1 e no versículo 4, mana. Porque o livro de Neemias é maravilhoso, né? É verdade. Fala acerca de Jerusalém, né, que estava desolada, estava destruída, e Deus tocou na vida de um camarada que vivia no palácio. E nós vamos falar a respeito disso. Nós estamos vivendo ultimamente num mundo tão conturbado, onde muitas pessoas se preocupam com o seu próprio umbigo, vamos falar a verdade, né? É muito difícil alguém que se interessa em fazer alguma coisa
para ser útil na vida de alguém, né, para ser bênção na vida de alguém. A maioria das pessoas já tem a mentalidade só de querer ganhar, de querer para si, né, e o outro que se lasque para lá, né, o português claro é esse. Mas quando nós falamos, mano, acerca de Neemias, aquele foi na contramão da lógica. No versículo 4 diz aqui, tendo eu ouvido essas palavras, sentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e continuei a jejuar e orar perante o Deus do céu. Nós vamos pegar essa parte aqui, tendo eu ouvido essas palavras, sentei-me e chorei. Ou seja, Neemias recebeu seu irmão, mais uma pessoa com ele, e quando veio trazer a notícia acerca de Jerusalém, não eram notícias boas, né? Era notícia que a terra estava destruída, né? Os muros arrebentados, as portas queimadas, ou seja, só notícia de derrota. E quando nós lemos a palavra de Deus, a gente vê que Esdras e Zorobabel já tinha ido, né? Em 2 levas, me parece, mas não tinha conseguido resolver a situação. Então, quando essa notícia, você que está ouvindo aí, chega para Neemias, a primeira coisa que ele faz foi se assentar e chorar. E é isso que eu quero falar com você agora, mano. Tem pessoas que, ao ver algumas notícias ruins, a pessoa não chora de tristeza e nem se comove com isso, como nós acabamos de dizer agora. Porque boa parte, literalmente, o amor de Deus se esfriou no seu coração. Então eu gostaria que você colocasse aqui qual o seu pensamento quanto a isso, a esse sentimento de Neemias. É o que eu vejo aqui na vida de Neemias, é que Pode falar mais a nossa vida está baseada em situações, circunstâncias, né, que nós enfrentamos no cotidiano, mas sabemos que no mundo nós vamos passar por situações semelhantes a que Neemias passou, né? Ainda que aqui num contexto um pouco diferente, mas eu penso que tudo depende da atitude que nós tomamos. Sim. Porque ele lamentou, ele chorou, Mas ele não ficou mas só no ele não lamento e na ficou só no choradeira. lamento e no choro. Ele teve uma atitude. Sim. Ele falou, não, eu preciso tomar uma atitude, fazer algo para mudar a situação. Sim. Então é isso que Deus requer de nós também, porque a gente vê situações, vê coisas ao nosso redor acontecendo e às vezes até choramos. Sim. Existem aqueles que se comovem, né? Que choram, mas além de se comover e de chorar, que atitude nós temos tomado? Verdade, Né? O que nós temos feito para mudar o quadro, a situação daquele contexto que nós estamos vivenciando, da situação que nós estamos vendo? Sim, porque remete, Mana, pelo quadro que o mundo está vivendo hoje. Isso. Quando a gente vê as cenas lamentáveis de guerra, de fome, de doença, né? Muitas pessoas são levadas a se comoverem com a situação e até a derramar lágrimas. E isso é bom, é sinal que você ainda tem sentimento. Porém, quando a gente olha para a figura de Neemias, a gente vê aqui que você falou, ele acabou de falar agora. Ele teve uma atitude. Né? E é em cima disso que eu quero conversar com você aqui hoje. A missionária Gislane, para quem está assistindo aí, ela foi missionária no México, eu falo 7 anos, foi 6 anos. Por 6 anos. E eu tenho a plena certeza que quando você foi designada, mas o pastor Valdir, né, o cunhado, que vai estar aqui semana que vem também no podcast, que é diretor de missões, né, em Patinga há alguns anos, né? Então, quando vocês foram designados para estarem no México, foi por uma causa muito nobre, porque já era promessa de Deus na vida de vocês. Sim. Eu imagino que quando vocês chegaram ali, você teve assim, tipo um choque de cultura, né? Com certeza. Porque saíram do Brasil, onde, né, se tem um acesso melhor do que as coisas, né? Pelo menos naquela época, não sei hoje mais. Né? Porque tem muita gente que só conhece a beleza do México, que é Acapulco, né? E outros lugares mais, mas é um lugar muito carente do Evangelho. Então, isso que eu gostaria de perguntar para você, qual foi a experiência inicial quando você chegou no México, que você viu a situação ali? Nossa,
como o meu irmão já falou, né, que já havia um chamado, no meu caso, desde a minha infância. O Senhor já tinha falado que Deus tinha uma obra missionária na minha vida e nós casamos, né, cresci, casei, Ele nos permitiu ser enviados. Eu estava com 23 anos de idade. Que ano foi mesmo? Foi no ano de 2003 e eu tinha 2 filhos. Lá no México o Senhor nos concedeu o 3º filho, né? Caleb. Fui com o André tinha 5 anos de idade, o Felipe ia fazer 2 anos, ainda estava com 1 aninho. Ou seja, um desafio gigantesco pela frente. E chegando ali, nós não fomos viver no distrito, nós não fomos viver na capital, nós fomos viver em um lugar extremamente pobre, né? Aqui no Brasil, muitos falam favela, né? Sim. Mas assim, é um lugar na região mais pobre do México. Uma região totalmente inóspita, né? Literalmente, né? E ali nós começamos a enfrentar muitos choques, nós tivemos muitos choques, enfrentar muitas coisas que não pensaríamos que enfrentaríamos, né? Você tinha mais ou menos uma ideia que seria um desafio grande, mas chegando primeiro, lá... a barreira foi o idioma, chegar no aeroporto, aquela confusão de idioma, do espanhol, que a gente não entendia. Sim. E ali já começamos a ter dificuldade, que eles falam muito rápido, e às vezes a gente não compreendia, porque nós não aprendemos, nós fomos aprender lá, né, com o povo. Sim. Foi a nossa escola. É a convivência, né, que Com vai... 15 dias de México, nós tivemos um terremoto, que é comum, né, lá, assim, sempre tem terremotos. Mas esse que nós enfrentamos, a gente congregava num quartinho pequenininho, com uma metade disso aqui ou menos. Meu Deus. E uns banquinhos bem, né, bem com muita dificuldade. Bem simples E mesmo. sentado com meus filhos, meu esposo, num púlpitozinho bem simples de madeira. E aí eu percebi que começou a balançar, e o teto fazia aquele barulho terrível. E as criancinhas gritando, e eu sem entender, eu pensei que eu estava ficando, era tonta devido à altitude. Mas era um terremoto bem forte, mas o Senhor nos guardou. Era literalmente um terremoto mesmo. E tivemos a dificuldade também, além do idioma, dos terremotos que sempre estava acontecendo, nós também tivemos a dificuldade com a comida, né? Porque o México come muita pimenta, né? Sim, sim. Tudo tem pimenta. A primeira comida que nós experimentamos lá foi um canjicão salgado e com pimenta. E com um caldo vermelho, aquele caldo vermelho era pimenta. E hoje é uma comida que nós amamos, mas o primeiro contato, né, era muito difícil. Sim. E o frio também, que era, saímos do Brasil com 40 graus, um calor intenso, e chegamos a 6 graus abaixo de zero, né, assim que nós chegamos no México. Não tá igualzinho aqui nos Estados Unidos? Mais que essas dificuldades culturais, idioma, culinária e etc., nós tivemos as guerras, né? O meu irmão mencionou aqui, nós estamos enfrentando aí, vendo o mundo em guerra, né? Ucrânia, Rússia. Sim. Mas nós estamos também no mundo espiritual, que é guerra constantemente. Perfeitamente. E lá no México, uma das coisas que era muito nítido, muito real, eram as batalhas espirituais, assim, que a gente sentia aquele peso no ar. Sim, sim. Porque cada rua que a gente passava tinha um altar à Santa Morte, que é a Virgem de Guadalupe, e a Santa Morte é o que predomina lá em questão de idolatria, né? Sim. E na nossa rua mesmo tinha um altar enorme, né? Ela fica lá sentada num trono, é uma caveira, literalmente, uma caveira. E as pessoas se curvam diante da morte, pensando que adorando a Santa Morte, que para eles é uma santa, eles acham que adorando a morte eles vão estar livres da morte. Olha só. Então acabam se prendendo, ficando escravos daquilo ali, porque eles pensam que o dia que eles pararem de venerar, de adorar a morte, eles estão correndo risco de morte. Olha só. Então, nós ganhamos uma família lá para Jesus. A primeira pessoa que nós ganhamos foi uma irmã, e o nome dela é Lídia. E eu lembro que quando meu esposo e eu, nós fomos fazer discipulado na casa dela, tinha uma mesa enorme, dá 2 dessa aqui,
cheia de imagens, e no meio ficava a Santa Morte, e aquilo era guerra, irmãos, era batalha espiritual que a gente mesmo, sentia, porque às vezes eu deixava as crianças em casa, sob o cuidado lá de uma jovem que cuidava para nós, e saía, deixava os meninos bem, quando chegava em casa os meninos estavam com febre, tudo passando mal. No caminho a gente sentia o mesmo, peso nos nossos ombros, dor de cabeça, eram ataques e mais ataques. Sim, sim. Então, assim, até a minha mãe, a nossa mãe, quando nos visitou, ela falou, é muito estranho quando eu ando nessas ruas, eu sinto uma opressão no ar. Sim. Então, assim, essas barreiras que eu mencionei no início, foram barreiras que com o passar do tempo a gente foi se, como diz no médico, foi se acoplando, né? A gente foi se adaptando. Se adequando ao ambiente, né? Isso, mas essa guerra espiritual, essas batalhas, a gente vivia assim, todos os dias intensamente, mas o inimigo, ele era astuto, vinha contra nós, mas ele foi derrotado e vencido. Amém. Porque essa irmã, ela não queria desfazer de nada, nem da Santa Morte, nem da Virgem de Guadalupe, nem de de seus santos. Sim. E nós em nenhum momento tocamos na idolatria dela. Sabedoria, né? Mas fomos com a palavra, levando a palavra todos os dias, estudo sistematicamente, orando. E ela falou, não, eu não posso desfazer, porque meus filhos, minha família, nós somos adeptos à Santa Morte, nós veneramos e isso já é de família, eu não posso. E ela queria seguir na igreja, querendo adorar a Santa Morte. Mas um dia, orando, né, o Senhor, ela ligou para o meu esposo de madrugada e falou com ele, olha, vem aqui agora, eu preciso que eu venha aqui urgente, que Deus apareceu para mim. Meu Deus. Em uma visão, em sonhos, e mandou eu chamar o Senhor e queimar tudo isso aqui, destruir tudo isso. Deus, que maravilha. E aí, no outro dia, cedinho, meu esposo foi, eu fiquei com as crianças, e quando ele chegou lá, ela falou, pastor, o senhor pode abrir meu guarda-roupa, o senhor pode entrar aqui dentro de casa, e onde tiver alguma coisa que não agrada a Deus, que é idolatria, o senhor pode queimar. Olha só. E aí, meu esposo falou assim, não, a irmã mesmo vai pegar, e ela mesmo fez aquele monturo no quintal, colocou gasolina e fogo, e aquilo explodia, eram barulhos horríveis. Meu Deus. E aí, depois disso, toda a família dela veio para Jesus. Toda a família se converteu. É maravilhoso como que Deus trabalha. Então, são batalhas que a gente enfrenta, mas também é aquela palavra que diz que aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, como Neemias estava aqui. Sim. Né? Sim. Sem dúvida, as lágrimas vêm a saudade da família, vem a saudade dos seus cultos, que nós, às vezes tinha culto que era meu esposo, eu e os meninos. Olha só. A gente cantava, um pregava, o outro colhia oferta, os meninos tocavam, mas é gratificante saber que toda obra ela tem uma recompensa e a gente não volta de mãos vazias. Verdade. Né? O Senhor sempre nos dá os frutos. Sim. É interessante, gente, essa conversa aqui acerca, né, da obra de Deus, do envolvimento da igreja, porque hoje em dia, mano, infelizmente, muitas pessoas estão hostilizando, né, o evangelho. E eu quero dizer para vocês que existem pessoas sérias que fazem a obra de Deus com amor. Quando eu fui dar início a esse podcast aqui, Deus colocou algo forte no meu coração, sabe? Que é ser também um colaborador da obra missionária. Porque isso é algo que paira no meu coração há muitos anos. Eu nasci no Evangelho, nós nascemos, né? Deus nos deu essa honra e a gente sempre foi apaixonado por missões. Então, o que acontece? Quando Deus colocou esse projeto no meu coração, do podcast aqui, eu falei com Deus, falei, o meu desejo é ser útil na vida dessas pessoas também. Inclusive, quem está lá hoje no México é a missionária Kézia, o pastor Hector, né? A Sarinha, a gente quer mandar um abraço para eles. E eu falei para a Kézia hoje, falei, Kézia, nós vamos juntos colocar a mão no arado e vamos ser bênção para vocês aí também. Ou seja, para esclarecer para você que está acompanhando aí, a gente leva a obra de Deus a sério. E nós temos a certeza, a partir do momento, mano, que a gente quer levar as coisas de Deus a sério, como você disse aí, são muitas as retaliações, né? Porque muitas pessoas se posicionam, pouca gente quer fazer para Deus.
Mas quando você se habilita a fazer, você pode ter certeza. Que as retaliações virão. Prepara o lombo que você vai levar cacetada. Aconteceu algo muito interessante, mano, quando nós começamos esse podcast aqui, aquele vídeo de divulgação que nós fizemos aqui. Um vídeo de divulgação que não tem nada a ver. Uma coisa simples. Você acredita que alguém foi lá no YouTube e denunciou o vídeo? Acredito. E colocando coisas que não tem nada a ver. Ali eu comecei a entender. Aí eu conversando com um pastor amigo meu, pastor Itamar Vicentino, lá de Taubaté, explicando para ele, falei, pastor Emerson, toca o barco que Deus vai honrar esse projeto aí. Isso aí é sinal que já está incomodando o inferno. É verdade. É? Então o que que acontece, gente? Há uma guerra travada no mundo espiritual. Você não pode enxergar com seus olhos normais, mas com os olhos espirituais, você consegue perceber que a partir do momento, mano, que a gente coloca no coração o desejo de fazer alguma coisa para Deus, com seriedade, pode ter certeza. Como diz o mineiro, o bambu vai lascar, meu O filho. inferno se levanta, né? Se levanta. É o caso de Neemias. Neemias vivia num palácio, era copeiro do rei, que era algo assim de suma importância. Né? Porque é ele que provava a comida, a bebida do rei. Quer dizer, ele participava das melhores iguarias que o palácio Oferecer. poderia oferecer, irmãos. A Bíblia diz que ele se assentou, chorou, mas ele falou, eu vou. Isso. Pediu a carta, né, de alforria do rei ali, para não sair de qualquer maneira também, né? Tem muita gente que acha que é só sair de qualquer maneira para fazer as coisas para Deus. Respaldo, né? Tem que ter o respaldo, é claro. Né? Então o que me chama a atenção, mano? A gente conversa um pouquinho a respeito disso. Quando Neemias chega em Jerusalém, caladinho, que começa, né, a averiguar a situação e ver que o negócio estava feio mesmo, ele, literalmente, ele começa a colocar a mão no arado para restaurar os muros e as portas queimadas. Aí o que eu quero falar aqui agora? De repente apareceu os opositores da obra. Não é? Então o que acontece? Você é entrevistado aqui, mas às vezes eu gosto de falar porque é tanta oposição, irmãos, que se levanta quando a gente faz a obra de Deus com sinceridade, que você não imagina. Eu creio que você passou por isso, mano. Passamos e... Por quê? Porque quando Deus tem um projeto, Deus vê muito mais além do que aquilo que a gente imagina. Sim. Entendeu? Eu creio que quando eu tinha 6 anos de idade, que o Senhor falou, usou uma serva lá dentro da sala da minha mãe para falar que Deus tinha uma obra missionária na minha vida, Deus não estava vendo somente uma criança, Deus já estava vendo uma missionária lá no futuro, Ele já sabia de tudo. Sim. Então, às vezes a gente teme o que a gente está passando no presente, mas não sabendo que Deus está projetando a gente para algo grande lá na frente, para uma obra grande que Ele tem na vida da gente. Verdade. Então, Neemias, ele temeu, ele chorou, mas ele agiu Teve atitude. e ele colocou a mão no arado, né? Sim. Ele foi e fez... Não olhou a circunstância, e né? ele poderia ter pensado assim, mas eu já não estou lá mais mesmo, né? Não é? Porque ele estava no conforto. Ele poderia falar, eu estou bem aqui, eu tenho todo o conforto do Os palácio, outros se estrevam para lá. eu tenho as melhores comidas. Sim. E nós estamos vivendo isso, nós estamos vivendo um conforto tão grande nas nossas igrejas, alimentando todos os dias o bom e do melhor. Nós temos palavra, louvores, Sim. orquestras, bandas, Bem lembrado. cantores, Um aparato fenomenal, pregadores. Né? Nós temos assim, de sobra que Verdade. dentro da igreja, pessoas que com sobra, que faz de tudo. E Sim. isso nos traz conforto, isso Não nos é? traz uma comodidade. Mas nós temos que lembrar que às vezes Deus permite situações como essa que Ele permitiu para nos tirar da zona de conforto e para nos levar aonde Ele nos quer levar. Sim. E quando nós chegamos lá no México, os 6 primeiros meses de campo missionário é a lua de mel. Então, qualquer país que você chega os 6 primeiros meses, tudo é festa. Não, você Tudo é deslumbrante. você conhece aqui, não, ali você já viu aqui tem isso. Eram as cartinhas, na época a gente não tinha a facilidade, quando nós fomos, nós não tínhamos o WhatsApp, não tínhamos... Mal o Orkut, mesmo assim a gente tinha que ir longe, alugar uma hora de lan house, que não era muito fácil para nós, Sim, economicamente. Era uma dificuldade. Eu recebia cartinhas da nossa igreja, né, pelo correio ainda, meu esposo, todo mês, eu ficava ansiosa para ele ir lá no correio ver se tinha uma cartinha. Era algo que trazia um bálsamo, que trazia esse... Mas enfim, depois desses 6 meses eu descobri a 3ª gravidez,
que foi a do Caleb, o nosso filho caçula, que hoje está com 18 anos. Então, quando eu descobri essa gravidez, eu entrei em choque e em depressão. Em decorrência, assim, da saudade. Eu nunca tinha saído de perto da minha família quando eu engravidava, quando eu tinha meus filhos, eu tinha minha mãe, meus irmãos, está aqui o pastor Enos que sabe disso, né? Que eles sempre me apoiaram. E eu comecei a pensar, o que eu vou fazer aqui sem minha família? Como eu vou ganhar esse neném? Como o hospital que eu fui ganhar? Ou seja, você abriu mão de uma situação confortável no Brasil para aceitar esse grande desafio. Eu fui sem saber que realidade que eu enfrentaria. Eu me lancei, simplesmente me lancei. E o importante, sem querer te cortar, para quem quer fazer a obra de Deus, é melhor que você não saiba, deixa Deus conduzir. Justamente, é o que eu falei, que Deus, nós vemos o presente, mas Deus já está vendo lá na frente. Mas era necessário eu passar. Eu entrei numa depressão profunda, muito profunda, e a ponto de eu ficar internada, e a médica falava, eu não conseguia me alimentar mais, e só no soro e remédio, ela falava, se você não se alimentar, você não vai sobreviver, seu filho não vai sobreviver. E foi uma situação muito difícil que nós enfrentamos. Mas aí, aonde eu quero chegar, que Romanos 8:28 fala que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados ao seu propósito. Verdade. E eu falava com o Senhor, Senhor, eu vim não pelo homem, eu vim porque o Senhor me trouxe aqui, o Senhor nos chamou, o Senhor estava literalmente no centro da vontade de Deus. Eu tenho certeza, Senhor, por que está acontecendo isso? E o Senhor falava, não pergunte o porquê, pergunte para quê, porque para todas as coisas o Senhor tem um propósito. E chegando lá, né, nesse hospital, fiquei alguns dias internada, e a médica falando que a minha situação, eu ouvi a médica cochichando com o meu esposo, que se eu continuasse daquela maneira eu ia morrer, Meu Deus. porque eu não conseguia mais comer, e meus dentes travaram mesmo, foi uma situação muito triste. Nós não sabendo que naquilo ali o Senhor estava projetando a missionária Késia. que deve estar nos ouvindo. Por quê? Chegou uma mexicana para nos visitar, que já descansa com o Senhor, nós amamos muito. Foi uma mãe para mim ali no México, a irmã Helena. E ela falou... Eu acho que eu conheci ela. Hein? Ela falou assim, irmã Gislaine, por que você não traz alguém do Brasil para cuidar de você? De Deus, e quando meu esposo chegou em casa, meu pai ligou e falou a mesma coisa. Falou assim, a Késia está aqui. E ela se ofereceu, ela disse que vai para cuidar. Porque a médica falou que se não viesse, se não fosse alguém do Brasil, que eu não ia suportar. Porque eu estava tendo um choque, eu precisava de alguém do Brasil. Sim. Eu travei pro espanhol, eu não suportava ouvir mais espanhol. Eu tinha náuseas, eu não suportava ouvir os irmãos cantando em espanhol. Eu tinha aversão à comida, foi uma coisa... Uma mas batalha travada. eu sabia que eu estava numa guerra, mas que o Senhor estava comigo. E naquele momento, a palavra foi decretada, meu pai gesticulou lá, a Késia veio, foi para o México, e hoje, os que nos ouvem, né, para entender. E só para você só relatar, resumindo, quando ela chegou, eu fiquei sabendo que, tipo assim, foi tipo como se virar uma chave. Quando ela chegou, eu estava tomando um monte de remédio, eu estava muito debilitada, eu não estava aguentando parar em pé. Foi a mesma coisa que me colocar uma injeção de ânimo. Eu parei de tomar todos os remédios, a minha gravidez era de risco, se tornou uma gravidez normal. E eu sarei completamente. Aí eu comecei a pensar, eles vão pensar que eu estou fazendo manha. Mas não era. Era Deus mostrando que o propósito dele era levar a Késia. Sim, sim. Porque a Késia também tinha um chamado. Sim. Deus usava de pessoas para falar lá na igreja, ninguém dava crédito, ninguém Sim. dava nada por ela. E a Késia hoje, nós voltamos, retornamos ao Brasil, a Késia continua no México. No México tem 2 igrejas lá que eles pastoreiam. Sim. E continuou fazendo a obra. Então, os projetos, os propósitos de Deus, o inimigo se levanta, levanta. Sim. Mas os testemunhos são muito maiores, as vitórias são muito maiores. Sim. Muitas almas se renderam aos pés do Senhor. Além dessa irmã Elídia, quando nós faltava um filho dela para se converter. Essa que eu contei das imagens. E nós voltamos para o Brasil. E o Senhor nos deu a oportunidade de voltar ao México depois de 2 anos para rever os nossos irmãos. E chegando lá, a irmã Elídia soube e falou assim, não, vocês vão almoçar aqui em casa. Vocês vão almoçar aqui, porque não, eu considero muito vocês, e fomos. E ela convidou todos os filhos para almoçar
almoçar lá com a gente. Sim. E tinha um que ainda não tinha aceitado Jesus. E depois de... Nós já tínhamos saído do México, já não éramos mais missionários no México. Nesse almoço, fomos fazer uma oração, meu esposo deu uma palavra e esse filho, o único filho que faltava, aceitou Jesus como Salvador. Maravilha. É assim que Deus trabalha. Para quem está ouvindo aí, está assistindo, né, no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, gente, eu sempre digo o seguinte, eu vivi muitos anos literalmente pela fé, né? E eu era muito criticado por isso, porque Deus me chamou muito cedo para fazer a obra de Deus. Aí eu estou lembrando aqui, você falando de pessoas que não acreditavam que Deus tinha algo na vida da Kézia, eu vivi isso. De gente que ria, porque eu recebia profecias, né? Ó, Deus vai te usar, Deus vai te levar para outros lugares. Eu até contei aqui, mano, que pessoas falavam assim, vai no Cariru ali. Era um bairro, né? Tem rua Estados Unidos, tem rua Inglaterra, tem rua... E sem querer, muita gente foi profetizando que eu fui na Europa, para a glória de Deus, estou aqui, mas porque a boa mão do Senhor, como disse Neemias. Neemias nunca pegou glória para si. Sempre ele dizia, a boa mão do Senhor sempre esteve comigo. Então o que é importante, gente, você saber. Você que gosta às vezes de falar, não sei o que tanta gente hoje fazendo a obra de Deus relaxadamente, não leva a sério. Tem muito picareta por aí, com certeza. Mas tem muita gente séria que já chorou lágrima de sangue para pregar o Evangelho e sofre até hoje. Por isso que esse testemunho seu aqui, mano, me faz, sabe, emocionar muito. Ainda existe um remanescente. Né? Existe, sim. Ainda existe aqueles que fazem a obra por amor. Sim. Porque são chamados por Deus, não pelo homem. Verdade. Né? E quando Verdade. a gente se lança, Deus cuida. Verdade. Nós passamos por situações difíceis, como eu já mencionei algumas aqui. Nós passamos momentos ali no México. Nunca, a igreja que nos enviou sempre cumpriu piamente. Sim. Nunca faltou com nada. A missão Boas Novas, né, do Sim. nosso ministério lá do campo de Patim, Coronel Fabriciano, né, o nosso presidente, pastor Júnior Calais, ele era na época o diretor de missões, nunca a missão Eu não lembro, deixou então, faltar o nada. pastor Júnior também foi missionário no Foi, México, né? ele foi antes da gente, né? Sim. E nunca, mas Deus permitiu, nós vivemos uma situação lá, Sim. por 3 meses que o nosso salário não chegava. E no limite, e nós vivendo no limite. E é bom você tocar nesse assunto. E teve um coisa... dia que o Caleb acordou, mamãe, eu quero leite, mãe, que leite com chocolate. E não tinha. E eu falei, e agora? Não tem. Sim. Eu falei, e nós não queríamos passar o assunto para a igreja, porque é uma igreja que nós que tínhamos que ajudar. Sim. Uma igreja de pessoas Muito carente, muito né? De pessoas carentes, simples. pessoas. Os trabalhadores da nossa igreja eram vendedor de picolé, vendedor de bala na rua, Olha só. de pipoca, eram vendedores ambulantes, eram pessoas sofridas. Sim. Então, como? E aí, ligava, o que está acontecendo? O dinheiro saiu daqui, e aquela luta, e nesse dia, a Kézia já estava morando com a gente, e ela falou assim, o Caleb vai acordar e ele vai querer leite. E nessa hora que ele acordou pedindo o leite, tocou a campainha. E quando eu fui atender, era uma irmã, uma jovem, ela falou assim, minha mamá mandou entregar isto. Ou seja, a minha mãe mandou trazer isso, era uma bolsa, uma sacola cheia de coisas. Glória. E aí quando ela entrou, que eu abri, a primeira coisa que tinha era o leite e o chocolate que ele queria para tomar com leite. Glória. E tinha de tudo um pouco. E eu falei, mas por que ela mandou? Ela falou, não sei. Ela foi e falou, minha mãe mandou levar. E quando nós fomos, já estava nos finalmente ali, eu falei, meu Deus, e agora está chegando no limite. E eu tinha, mano, convidado, formado um círculo de oração lá. Sim. E as irmãs estavam muito empolgadas com o círculo de oração, porque elas não sabiam que era círculo de oração. Elas falaram, né, eu ensaiando com elas, eu falei, vamos fazer a nossa festa do primeiro ano do círculo de oração. E nós estávamos nessa situação em silêncio, só falando com o Senhor. Mas sempre no limite, Deus dava provisão. Lembro que um dia, terminando o culto, eu falei, não, vontade de comer pão. E mas eu sabia que o meu esposo não tinha, que as coisas já estavam chegando. E eu lembro que na porta da igreja passou uma irmã e falou assim, toma, me deu uma sacola de pão. Então Deus sempre viu cuidar de Deus. Sim, sim. E um dia a irmã Helena chegou perto de mim e falou assim, irmã Gislaine,
eu quero que a senhora vai comigo escolher meu uniforme. Que eu falei, nós vamos usar todas roupa branca. É o nosso primeiro aniversário, vamos fazer a entrada. Vai ficar tudo muito lindo, irmãs. E elas muito empolgadas. E eu falando de uniforme branco, eu não tinha roupa branca e nem tinha o dinheiro para comprar. E a festa, na semana da festa. Meu Deus. E aí o que eu falei? Ela falou, vai comigo, irmã Gislaine, no centro para me escolher meu uniforme? Eu falei, eu vou. Fui. E eu sabia que aquele café da manhã era o último que nós tínhamos tomado e que estava nas mãos do Senhor. Meus filhos ficaram na casa dela com a filha dela, lá eles comeram. E meu esposo foi para o banco de novo ver o que estava acontecendo. E eu sei que lá no centro, andando com aquela irmã... 3 meses travado no pagamento. Nada de chegar. Sim. E ligava, a missão tinha enviado. Sim. E aí, chegando lá no centro, a irmã, o que você acha dessa roupa? O que você acha dessa? Eu falei, nossa, irmã Helena, essa aqui tá linda, uma roupa maravilhosa. Ela falou, você acha, irmã? Ah, então eu vou levar essa para mim. E a irmã Helena comprou a roupa, guardou lá. Ela me ofereceu algo de comer. Mas quando eu fui comer, eu entalei, eu senti assim, e meu esposo, será que ele comeu? E meus filhos, eu sabia que lá em casa não tinha. Sim. Aí quando nós chegamos em casa, nós chegamos juntos, meu esposo chegando, eu também cheguei, tinha um senhor na porta, com muitas caixas empilhadas, caixas de papelão. E eles parados assim, ele falou assim, é aqui que mora o senhor Waldi? Porque lá eles não pronunciam Valdir, eles falam Waldi. E meu esposo, sim, é aqui que é um pastor do Brasil? É aqui mesmo. Mandaram entregar isso aqui. Meu Deus. Aí meu esposo falou, entra. E quando entrou, nós fomos abrindo as caixas, era caixas e mais caixas de compra. Desde carne, biscoito, chocolate, tudo que as crianças gostam. E arroz, feijão, macarrão, tudo que a gente precisa e algo mais. E naquele momento nós perguntamos, quem mandou? Ele falou assim, não sei, mandaram entregar aqui e foi embora. Meu Deus. E nós nunca soubemos quem mandou aquela compra. Até hoje. Só que a compra durou o tempo que nós ficamos sem o dinheiro. Meu Deus. E aí meu esposo foram descobrir lá na missão que o dinheiro estava sendo extraviado por uma conta de uma pessoa aqui nos Estados Unidos. Meu Nós Deus. nunca soubemos quem. Sim. Mas por quê? Por que o Senhor permitiu isso? Para Ele nos ensinar a depender dEle. Para que nossa confiança todo mês estava naquele salário que vinha. Sim. Mas Ele falou, eu quero vocês dependendo 100%, totalmente de mim. E aí aconteceu aquilo, já fui pôr feijão para cozinhar, fiz aquela janta, os meninos, aquela alegria, o Espírito Santo me falou, pega 10% da sua compra e leva para a missionária fulana. Meu Deus. Eu peguei e fui, falou, vamos lá comigo agora. Quando eu bati na porta dela, ela atendeu, quando eu entreguei, ela chorou. Ela falou assim, nós comemos o restinho que tinha hoje. Oh, meu Deus. Eu já não tinha mais nada. Então, assim, é o segredo. A gente, às vezes, fica feliz quando o Senhor nos abençoa, quando o Senhor nos dá, mas nós também temos que ser bênção e canal de bênção na vida de outros. Verdade. E aí, o que acontece? Quando foi na hora de eu despedir da irmã Helena, ela me levou até em casa, viu o que aconteceu da compra e falou, já me vou, irmã. Eu falei, não te vai, sim, já me vou. Ela falou assim, mas isso é seu. E quando ela me entregou, era o uniforme. Meu Deus. Era o uniforme do ciclo de oração. Glória a Deus. Aquele uniforme que eu escolhi. Ela falou, você escolheu, eu não levei você para escolher uniforme para mim. O Senhor me tocou de te abençoar. E ela não sabia de nada. Mas a festa estava chegando. Glória. E eu empolgada com as irmãs. Então, quem me ouve nessa hora aqui, eu quero dizer que nós sejamos como Neemias. A gente se lança. A gente fala, eu vou. Muitas pessoas falaram comigo. Quando nós fomos enviados ao campo, nossos 2 filhos mais velhos, né, o André e o Felipe, estavam criancinhas e uma irmã me chamou lá fora, na hora do culto de despedida, antes de ir para o México, falou assim, você está louca? Você está louca, irmã Gislaine? Você tem 2 filhos, rapaz. Quem é que vai cuidar dos seus filhos? Quem é que vai? A igreja não paga faculdade para filho de ninguém. E eu falei com ela, o Deus que me chamou, Glória. Ele vai cuidar de mim e dos meus filhos. E quem me ouve nesta hora, se você tem um chamado, se você tem se colocado à disposição do Senhor, não temas, porque o Senhor é aquele que chama, é aquele que cuida, é aquele que capacita e é aquele que provê. E Ele me ensinou, mano,
desde esse dia, a depender totalmente dele. Eu não confio naquilo que eu vejo. Sim. Eu confio no Deus que... Em cima disso, mana, sem querer te cortar, eu tenho certeza que tem pessoas que prometeu muita coisa e não fez nada. Na época que vocês foram fazer a obra de Deus. Sim. Ah, eu vou ajudar, pode contar comigo. E às vezes recua. Então o que Deus fez? Deus permitiu literalmente, por favor, meu contra-regra. Eita, Marcelo, I love you. Eu tenho certeza que muitas pessoas fizeram promessas e não cumpriram. Mas o que Deus fez? Deus até permite. Deus levantou quem a gente menos esperava. E é assim que Deus trabalha. Eu vivi uma experiência ontem. Domingo, né? Era de sábado para domingo, irmãos. Os adolescentes da igreja que nós fazemos parte, que é da Aba Church, né? Pastoreada pelo querido pastor Benhur. Vai ter um retiro, né? E a Aline está fazendo algumas coisas para arrecadar, né? Fundos para ajudar no retiro dos adolescentes. E sábado teve um trabalho com os adolescentes na igreja, ou seja, minha esposa chegou em casa e era muito tarde da noite. 11 horas da noite. Era 11 horas, né? E a mulher cismou de ir pro fogão e fazer o feijão tropeiro para vender no domingo. E aí, só que ela fez criou-se uma expectativa, né? Ela falou, amor, quero fazer pelo menos no mínimo umas 60, 70 marmitas para vender e a gente arrecadar um bom dinheiro para a gente estar fazendo o retiro. Eu falei, amém. E foi o quê? Ficou até as 4 da manhã? Nós ficamos até 4 da manhã e deu 35. E deu 35 marmitex. Aí no carro, quando a gente estava indo para a igreja, ela falou assim, ela triste, falando, eu achei que fosse render, não rendeu muito. Falei, está na direção de Deus. Quando nós chegamos na igreja, que eu estacionei o carro e abri, né, para pegar as caixas com as marmitex, veio um irmão na minha direção e falou assim, não, pastor, você pode deixar que eu pego aqui e tal. Ele veio ajudar, eu falei, não, irmão, pode ser, não, eu ajudo. Ele veio, pegou as caixas e levou. Minha esposa saiu assim também levando alguma coisa, gente. E aí ele virou para mim e perguntou assim, pastor Enes, quantas marmitex tem aqui? Eu falei, varão, tem umas 35 aí. Aí ele perguntou o valor. Quanto que fica? Fica por tanto e tal, vai dar tanto pelo valor que a gente vai vender. Aí ele falou, então tá bom. Aí eu voltei para estacionar direito o carro. Ele veio na minha direção com o dinheiro, com o valor, e falou, tá aqui, ó. Deus viu o esforço da sua esposa e o quanto que ela se dedicou para fazer isso. E ele abençoou com o valor dos marmitex. Então você que está ouvindo aí, o nosso coração queima pela obra de Deus. Nós já fomos muito hostilizados, criticados, maltratados, mas isso nunca foi algo para impedir, mano, da gente atender à vontade de Deus. Aqui somos nós, quem vê a gente nos Estados Unidos, imagina, o cara caiu de paraquedas, quem é fulano? Quem você pensa que é? Eu não sou nada, mas Deus é tudo. E ele é fiel, né? E ele é fiel. Desde quando nós chegamos aqui, tem 4 anos que estamos nos Estados Unidos, Deus sempre cuidou de nós. Se eu começar a testemunhar aqui de pessoas que Deus sempre usou para honrar, a gente fica aqui horas e horas. E você é a mesma coisa. Quantas experiências de providência de Deus, né? Então a obra de Deus sempre foi desafiadora. Para você que olha, critica missionário, critica a obra, não faz nada, só vive de murmurações, para com isso. Você está cometendo um grande pecado, porque existem os remanescentes que levam a obra de Deus a sério. Inclusive, esse projeto do podcast aqui, isso aqui tem gasto. Né? Mas Deus colocou no meu coração e falou assim, vai aparecer pessoas para ajudar. E tem aparecido. Amém. Quero agradecer aqui o pastor Laerte, um homem de Deus, né? Que pastoreia lá em Rodalho com o pastor João Carlos, que tem sido o mantenedor desse projeto aqui. Pastor Joel Lopes, que esteve aqui testemunhando maravilhosamente bem também, é um mantenedor. Irmão Silvio, que está na casa dele também, ajuda, tem ajudado e vai ajudar muito mais. Me mandou mensagem hoje, pastores, pode contar comigo. E outras pessoas mais que Deus tem levantado. Vai levantar muito mais. E eu creio que vai levantar muito mais, inclusive, entendeu? Acoplado a isso aqui, nós vamos ajudar a obra missionária também. E é o compromisso que eu estou fazendo. Para ajudar no México, né? Para ajudar também, mandar um abraço pro Raí, que é o Highlands, né?
que cuida das mídias sociais minhas aí, pastor Andercina, que está com a obra missionária muito linda lá em Macaé, no Rio de Janeiro. Deus colocou no meu coração também de ajudá-los lá. Então, irmãos, nós estamos movendo para fazer ainda mais para Deus, porque tem muita gente necessitada. E eu tenho certeza, mano, que Deus vai levantar um exército para estar colaborando e a gente tocando a obra de Deus adiante. Outra coisa, eu sempre fui doido. Tinha gente que olhava para mim e falou, rapaz, eu admiro a sua coragem. Fui parar uma vez em São Paulo, essa eu tenho que contar. Eu e o pastor Eldomar, que dorme hoje no Senhor, né? Eldomar do Carmo. Eu lembro que tinha um Fusquinha 67. E eu lá em Patinga, eu precisava de ir em São Paulo para fazer uma turnezinha lá, né? E não tinha. Eu virei para ele, pastor Eldomar, você tem coragem de nós ir lá em São Paulo nesse Fusca? Eu imaginei de olhar para minha cara e rir e falar, você tá doido, né? Mas ele falou, lógico que tem. Eu falei, achei um doido igual a mim mesmo. E nós fomos a São Paulo, um Fusca 67, saímos de Patinga. Patinga, Belo Horizonte, é o quê? 300 e tantos quilômetros, dessa média, né? Sei lá, eu estou até por fora desse negócio aí. Então imagine de Belo Horizonte, a São Paulo é muito longe, e de Patinga, Belo Horizonte também. Então uma distância enorme, mas o quê? Aceitamos o desafio para fazer a obra de Deus. E Deus cuida. Né? E Deus cuida. A gente vê o exemplo aqui, nós estamos aqui falando de Neemias, né, que não recuou, ele estava numa situação de conforto, mas ele abriu mão daquilo ali para fazer valer a obra de Deus. Apareceu Sambalate, Tobias, Gesem o Arábio, dizendo para ele, desce daí, rapaz, né? Ele reconstruindo os muros, e os opositores colocando palavra negativa. E muitas pessoas estão usando esses opositores aí como desculpa para não fazer. Sim, sim. Aí fica se vitimizando. Verdade. Eu não vou fazer não porque fulano falou isso. Eu não vou fazer não porque lá na igreja só fulano que quer aparecer, lá é só fulano que quer fazer. Mas ele não deu ouvido. Ele falou, estou fazendo uma grande obra, de modo que eu não posso descer. Ou seja, eu estou aqui, estou focado no projeto que Deus me trouxe para fazer. Sim. Então é focar na obra, é focar no chamado, é focar no alvo, naquilo que o Senhor colocou na nossa mão para fazer. Vai existir Sambalate? Vai existir Tobias? Continua existindo. Sim. Vai existir aqueles que vão nos querer fazer parar. Como eu, muitas vezes, eu já falei, pessoas perguntando que eu era louca, você está doida, quem vai cuidar dos seus filhos? Hoje o Senhor tem cuidado, o Senhor tem sustentado, o Senhor tem provido, o Senhor tem aberto portas para os nossos filhos. E por quê? Porque a gente sabe que aquele que chama, ele capacita, ele cuida, ele garante. Então, que os nossos ouvidos estejam tapados para esses opositores. Verdade. Porque eles querem nos fazer o quê? Distrair. Porque se Neemias se distraísse um minuto ali para ouvir, para baixar, para ouvir, ele perderia o foco, né? Tempo, Sim. Ele poderia cair lá de cima, Verdade. Ele poderia se acidentar, provocar uma tragédia e não cumprir, não concluir a obra que ele tinha começado. Verdade. Então, no nosso caminho vai aparecer esses tipos de Sambalates, Tobias, sim, mas que isso não seja motivo para a gente ficar se vitimizando. A gente tem visto muitas pessoas hoje se vitimizando para não fazer a obra. Sim. E eu gosto muito de uma frase que diz assim, que quem quer fazer, faz. Quem não quer, arruma desculpa. Verdade. E às vezes nós estamos colocando desculpa. Eu não faço porque cicrano me barra, eu não faço porque fulano fica rindo de mim, eu não faço. Faz! Se é Deus que chamou, faz. Que Ele se encarrega das demais coisas. Né? Ele cuida e Ele abre portas, né? E Neemias foi um exemplo cabal disso aí, porque ele chega, pega a terra detonada, Jerusalém toda destruída praticamente, e ele teve muitos motivos para largar tudo e vazar no capinado, como diz o bom mineiro. Mas ele foi determinado, porque ele sabia, mana, que aquilo ali que ele estava fazendo, ele não pegava mérito para si. Porque hoje muitas pessoas fazem querendo aparecer, querendo holofote. Eu faço, olha o que eu estou fazendo. Né? Olha a obra que eu estou fazendo. Mas ele pronunciava, não, a boa mão do Senhor sempre esteve comigo. Ele sempre dava honra para Deus, por isso que Deus honrou a vida dele. Reconhecia que era Deus. Ele reconhecia que era Deus. Hoje muita gente quer aparecer, muita gente quer fazer, dizendo que quer fazer algo para Deus, mas para o seu próprio benefício. Né?
Então, o que acontece? Neemias fazia com muito amor, na certeza que ele estava cumprindo na íntegra aquilo que Deus havia determinado para que ele fizesse. Então, para você que está assistindo aí pela Netfé, né, .tv, vai assistir pelo YouTube depois, está acompanhando pelo Facebook, vai acompanhar pelo Instagram, saiba que quando você é determinado, eu tenho certeza, mano, você falou algo importante aí. Muita gente está recuando mediante o seu chamado. Pessoas que Deus chamou para algo forte e você está atrasando. Eu estou falando que o Espírito Santo tocou no meu coração aqui agora. Há quanto tempo Deus falou com você? Olha, eu tenho algo na sua vida. E você só adianta. Eu vou fazer isso primeiro. Eu vou resolver tal coisa. Quer dizer, cheio de desculpas para não executar aquilo que Deus colocou nas suas mãos. É muito fácil as pessoas, mano, exigir alguma coisa de Deus. Senhor, quero. Senhor, preciso. Não sei o quê. Mas será que você tem feito o que Deus mandou você fazer? É uma ordem expressa para todo mundo, gente. Marcos 16:15. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. É uma incumbência para todos nós. Se você não sabe cantar, você prega. Se você não prega, você canta. Se você não prega, não canta, mas você tem capacidade para aconselhar alguém. Eu me sinto tão incapaz, parece que eu não tenho, eu sou meio assim, tá envergonhado. Não, você pode ser útil. Se você não faz nenhuma dessas coisas que eu falei aqui, você tem condições de honrar a obra de Deus financeiramente. Vocês podem orar, né? Orar. Então tem várias maneiras de você executar a obra de Deus. Só não pode ficar vivendo de desculpas. Mas é fazer com determinação, com garra, como Neemias fez. Me chama muita atenção, sabe? Quando eu imagino Neemias abrindo mão do palácio, das melhores comidas, para estar junto de um povo, mano, que estava vivendo o opróbrio, a dificuldade extrema. Isso é lindo. Ele não estava vivendo somente a seu bel prazer, pensando só nele. Sim. Porque ele poderia ficar, vou ficar quieto aqui, eu já não estou lá mesmo. Verdade. Mas ele pensou que lá existia vidas, vidas que precisavam. Verdade. Também aquela construção não era só para ele. Ele sabia que alguém mais ia desfrutar daquilo ali. Sim. E das bênçãos provenientes, Sim, verdade. Interessante aqui que, tendo eu ouvido essas palavras, sentei-me, chorei, lamentei por alguns dias e continuei a jejuar e orar perante Deus do céu. E no versículo 6 aqui, no capítulo 1, diz: estejam atentos os teus ouvidos e abertos os teus olhos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti dia e noite, pelos filhos de Israel. Olha só que coisa linda, né? Quantas pessoas hoje se interessam em estar clamando? Ele não falou por mim, Ele não falou por mim. Você já fez uma oração pelo povo da Ucrânia, pelo povo da Rússia, por todos aqueles que estão sofrendo lá na guerra? Vamos pensar mais no nosso próximo, irmãos. É terrível isso quando as pessoas só pensam nelas, no bel prazer dela. Eu estou bem, estou comendo, estou bebendo, e estou desfrutando do bom e do melhor, não quer nem saber, calma. Você tem que ter o coração segundo o coração de Deus, coração de amor, coração de companheirismo. Nesse exato momento que você está na sua casa aí degustando uma pizza, comendo uma boa comida, existe alguém que não tem o que comer. Existe alguém chorando, uma mãe chorando por ver os seus filhos sem ter o que comer dentro de casa. E será que nós temos sido fiéis a Deus em cumprir o que Deus colocou na nossa mão para fazer? Então essa live aqui é algo que está enchendo meu coração. Deus vai mudar o quadro, mano, do coração, da vida de muita gente, porque é necessário. É necessário pensarmos no próximo e estendermos a nossa mão para ajudar. Eu chorei quando o irmão veio na minha direção ontem, porque ali eu vi o cuidado de Deus. A minha esposa se dedicou até de madrugada para fazer algo para a obra. E Deus olhou e falou assim: eu também estou vendo e vou te honrar. Porque ninguém viu, talvez ninguém ia ficar Sim, sabendo até que verdade. horas ela ficou. Mas, Não é? mas Deus, Ele é fiel, Ele vê, E Ele honra, Tem uma frase que eu falo assim: esse Deus não é gente, não. É verdade. É maravilhoso. Dá vontade de ficar aqui, irmãos, no mínimo mais umas 2 horas. Mas o tempo já está indo.
É melhor você ficar com gostinho de quero mais do que ficar enfadado. Se bem que um assunto desse não enfada nunca, né? Melhor deixar com sede do que matar a fome. Não é verdade? Então eu quero dizer para você aí, alguém pode até achar loucura, né? Ah, não sei o que, você vai passar seu número no ar. Não tem problema, anota aí 857-249-6157. Se você interessar, nós estamos aí com algo forte, com projetos missionários aí que, em nome de Jesus, nós vamos colocar para funcionar, porque é necessário. Tem muita gente precisando. Aí você, de novo, 857-249-6157. Pastor Enes, eu quero fazer parte desse projeto. Inclusive, eu já disse, né? O podcast aqui, né? A gente paga o estúdio, né? O Misael está aqui de coração aberto, né? Mas é um negócio dele, tem os gastos dele, a gente entende isso. E outros gastos mais com outras coisas que a gente tem aí. Deus está levantado mantenedores. Então, se você sentir no teu coração de fazer parte desse projeto, entra em contato conosco. Semana que vem vai estar aqui o pastor Valdir Gonçalves, né? Que é o esposo da minha irmã Gislaine, que é diretor de missões da Missões Boas Novas, né? Que tem missionário espalhado no mundo inteiro. É um projeto maravilhoso. Quantos anos que o pastor Valdir? 8 anos. 8 anos já? Passa rápido, né? Então, irmãos, é algo fantástico. O que Deus tem para fazer, você não tem noção. O projeto desse podcast aqui vai ser algo... Eu tenho certeza, mano, que muita gente chorou em casa. Amém. Porque eu sinto o Espírito Santo falando Amém. forte aqui. Glória a Deus. Deus vai despertar pessoas para se interessar em fazer algo para Deus. Para abrir a mão para a obra de Deus. Para viver para o reino. Nada aqui, irmãos, é para benefício próprio de ninguém. Quem investe em missões, quem contribui com missões, não tem gasto. Está investindo no reino. Está investindo no Está reino. investindo em almas. Sim. E é um terreno fértil. E não fica a sem obra de recompensa, com certeza. Verdade. O Senhor trará recompensa. Deus vai trazer a recompensa. A missionária Gislaine vai estar em Rodailo. Inclusive o pastor Laeste me passou o endereço, mas está no telefone, está transmitindo ali pelo Facebook. Né? Igreja, só pelo nome da igreja você vai procurar, aí você vai achar que eles têm canal no YouTube também, é maravilhoso. Power of Grace, o nome da igreja. Uma igreja abençoada de pessoas maravilhosas. Minha irmã vai estar lá sexta-feira agora, a partir das 8 p.m. aqui nos Estados Unidos, né? Vai ser transmitido, vai ser 9 aí no Brasil também, o horário do culto da Power of Grace. Então, convidar você para estar, ela vai estar ministrando a palavra de Deus. Você do estado de Rodailo, você que está aqui nos Estados Unidos, já está convidado. Vai ser um culto maravilhoso para a honra e glória do nome do Senhor. E vai ter em outros lugares também aí, e a gente vai divulgando nas redes sociais e você vai sabendo aí. Mana, obrigado pelo carinho, por você estar aqui. E fiquei muito feliz com a sua presença. Foi algo que nos ensinou muito, ouvir esses belos testemunhos aí, né, da obra de Deus ali no México. E que Deus te abençoe ricamente, abençoe o pastor Valdir Gonçalves, que vai estar conosco aqui na próxima segunda-feira. Ó, se eu fosse você, não perdia esse podcast segunda que vem também não, hein? Vai ser forte. Pastor Valdir tem muitas experiências gigantescas para estar passando para você aí, vai ser algo forte. Então, já começa a divulgar desde já. Quero aproveitar também e pedir a você que está acompanhando aí, se inscreva, né? No podcast do Reverendo aí no YouTube, ajuda, irmãos. Se inscreva lá, né? Divulga também. Nada aqui, irmãos, é para aparecer. Tudo para a honra e glória do nome do Senhor. A gente faz a obra, sempre fez a obra de Deus com muito amor. Nada é para nós, é para a obra. Investimento na obra. Então, a partir do momento que você se inscreve, que você compartilha com alguém aí, você não sabe o quanto isso aí colabora para o reino de Deus. Mana, que Deus te abençoe. Amém. Marcelinho, meu Muito querido, está obrigada. ali. Um abraço para todos que estão em casa assistindo aí. Um abraço. Muito obrigado, né? Amém. Quer fazer as prazer. considerações finais? Pode falar. Não, foi um Eu prazer. sou igual um papagaio, começa a falar, não para. Eu que agradeço, foi um prazer e é um pouquinho só, né? Das muitas experiências que o Senhor nos deu. Verdade. O tempo voa, É? mas eu creio que a palavra ela não volta vazia e tem corações aí que receberam e que a seu tempo vai produzir frutos Em para o nome de reino. Jesus. Que Amém. Deus abençoe, um abraço a todos no nome de Jesus e divulgue, compartilhe, Sim, né, esse verdade. trabalho. Eu estava vendo um dia um humorista, até no Brasil, alguns comentários no Instagram dele. sim. Ele faz muitas pessoas sorrir. Não é evangélico,
mas com as palhaçadas, né? Faz as pessoas sorrir. Uma pessoa colocou lá, falando com ele, que estava pensando aqui, até dar cabo na minha vida, mas quando eu vejo seus stories, você com esse humor, traz alegria, contagia muitas pessoas. E eu pensei, uma pessoa que não tem, né, um compromisso sério com Deus, que não fala nada de Deus, consegue levar alegria. Imagina nós, como servos do Senhor, o que nós Cheio podemos do Espírito levar Santo, né? através do Espírito Santo de Deus. É lindo, é forte. E às vezes essas pessoas são até mais fiéis na questão de compartilhar, de divulgar, sim. né? Então imagina, Quando se você trata da obra de assistiu Deus, tem gente e que com certeza alguém lembrou de alguém. Não, Verdade. puxa vida, eu queria que fulano ouvisse. esse testemunho E forte. você pode edificar a vida de alguém. Com certeza. E Deus pode tocar corações através do seu compartilhamento. Sim. Porque a palavra não é nossa, a palavra é de Deus e ela não volta, vazia. Esses dias eu tive um testemunho forte, já estamos finalizando aqui. Eu fiz uma live na Netfé com a Jamile. Acho que é isso mesmo, será que eu lembrei o nome da Jamile? Estou esquecendo. E daí ela me mandou o print no outro dia de pessoas que foram tocadas por Deus, Amém. chorando. Amém. Então eu fico muito feliz, sabe por quê? É sinal que a palavra encontrou, né? A semente está germinando cada dia mais. Então isso que a minha mana falou, que é algo lindo demais, compartilhe. Né? Tem gente que fica travado, tem um espírito de inveja, irmão, que só o sangue de Jesus. Eu não vou compartilhar não. E não sei o que, Deus não está nisso, gente. É a obra de Deus, né? Não somos nós, é a obra de Deus. Pode ganhar uma alma compartilhando. Alguém pode ser tocado, né? Verdade. E se render. Eu já ia esquecendo, falando da obra de Deus, o cantor Davidson Oliver está lançando uma canção aí. Eu falei que eu ia mandar um abraço para ele. E ele está lançando domingo. Vai ser em Ubor, perto de Boston ali. Né? Ele passou numa igreja. Desculpa, Deus, eu esqueci. Está tudo anotado no celular, que está transmitido pelo Facebook ali. Mas pode procurar nas redes sociais aí, Davidson Oliver. Canta maravilhosamente bem, é um servo de Deus também, né? E eu falei com ele, vamos estar numa aliança aí, porque é isso, a obra de Deus é isso. Né? Apoiando, não é disputa, não, uma disputa besta aí, cada um querendo defender sua tese, a minha igreja é melhor, e não sei o que, eu sou melhor. Não, o centro de tudo é Jesus, irmãos, não somos nós. João 3,30, não importa que ele cresça, e nós vamos diminuindo. Então, a intenção é a obra de Deus. Gente, foi gostoso demais estar aqui com a minha querida mana. Obrigado pelo carinho. Deus abençoe sua vida, sua família cada dia mais. Deus abençoe todos que estão ouvindo nesse momento, né? Deus abençoe o Misael que está na técnica aí. Um abraço para todos da Netfé. Que Deus te abençoe rica e poderosamente. Orar. Por favor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Obrigado. Em nome de Jesus nós te louvamos, te bendizemos, te adoramos na beleza da tua santidade. Obrigado. Te agradecemos, ó Deus, por este momento tão especial que o Senhor preparou para nós. Obrigado. Muito obrigada, Senhor, porque os teus planos são maiores que os nossos, os teus caminhos são mais altos que os nossos caminhos. O Senhor conhece corações, intenções, pensamentos. E nós queremos, Senhor, te agradecer por este momento tão sublime que a tua palavra aqui foi divulgada através desses lindos testemunhos para a glória e honra do teu santo nome. Porque sem ti, Senhor, nós não somos nada. Fora de ti nada podemos fazer. Mas nós te louvamos porque nós temos o Senhor, temos a tua graça, temos o teu amor, temos a tua misericórdia. Jesus, nós queremos pedir uma bênção especial neste momento para todos que estão assistindo, meu Deus. Queremos que o teu Espírito Santo venha tocar esses corações poderosamente. Aonde houver um enfermo que venha ser curado, aqueles que estiverem enfrentando algum problema difícil, que o Senhor venha trazer resposta nesta noite. Que o Senhor venha tocar corações neste momento pela tua palavra, salvando vidas, libertando vidas, transformando vidas pelo poder restaurador da tua palavra, que é viva e eficaz, que é fiel e verdadeira e que não volta vazia, Pai. Encontre guarida, Senhor, nos corações através da tua palavra. Toque essas vidas, que seja uma noite de milagres. Aqueles que precisam de um milagre nesta hora, que sejam tocados, curados, alcançados, meu Deus. Seja qual for a origem, meu Deus, do milagre, o Senhor sabe, o Senhor conhece. E nós entregamos tudo no altar do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Um abraço.
do reverendo.